Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar no seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. La 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 la. Caros ouvintes, boa tarde. Mais uma vez estou aqui para apresentar uma mensagem rápida sobre nós somos família de Deus. Nós vamos ler duas pequenas passagens onde nós estaremos baseando a nossa mensagem. Uma está no Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do versículo 11 até o 13, diz o seguinte: Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, versos 11 a 14. Agora eu vou ler o que está em Efésios 2, verso 19. Só o versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Uma coisa importante na nossa vida é a família. Quando a gente vê uma pessoa que não tem família, como fica isolada e esquecida. Fui pastor em Vila dos Montes e lá havia um senhor que veio do Pernambuco, Caruaru.
e não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmãos, não tinha parente nenhum. Os pais morreram, ele era filho único e veio para aqui, não tinha família. Foi zelado por pessoas da igreja. Diáconos cuidaram dele com muito zelo. Ele possuía uma boa propriedade no centro do bairro, Vila dos Montes. E por fim ele disse, não tenho para quem deixar, vou doar para a igreja. E ali terminou a história daquele homem. Sem casamento, sem filhos, sem pai, sem irmão, completamente sem família. E como é gostoso ter família e ter um nome. Por exemplo, eu me orgulho de ser da família Sperber, graças a Deus por isso. E assim, orgulhamos-nos em favor da nossa família. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós lemos uma coisa muito mais maravilhosa. Somos a família de Deus. Não somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Somos concidadãos dos santos. Somos a família de Deus. Como família de Deus, algumas características têm que moldar a nossa situação como cristãos. No dia em que nós ouvimos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, somos transformados em novas criaturas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fizeram novas. Estamos vivendo agora em um novo mundo com novas situações. Os cristãos são santos. Isso é uma qualidade da família de Deus. Santos. Não importa dos nossos deslizes e dificuldades, das nossas fraquezas, mas nós mudamos de natureza. Deixamos de ser da natureza pecaminosa, escravos do pecado, para sermos agora filhos de Deus, santos. Jesus veio para os judeus, e os judeus o rejeitaram e mataram. Muitos, milhares, aceitaram Jesus como Salvador. Mas os líderes jamais fizeram isso, embora soubessem que Jesus era o Filho de Deus. Não o aceitaram, porque eles esperavam um rei, e Jesus veio como um servo. Mas aqueles que aceitaram Jesus, lá está em João, veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Jesus, o Deus Filhos, nós, filhos de Deus, somos irmãos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós temos que ter algumas qualidades. Santo quer dizer separado. Nós temos que viver separado das imundícias desse mundo pecaminoso, onde Satanás domina e os seus servos são escravos do pecado. Mas nós fomos libertos da escravidão em Cristo Jesus para constituirmos a família de Deus. Aqui está a família mais importante. Muitas vezes perguntamos a pessoas, todo mundo é filho de Deus? Em muitos casos, a resposta é, claro, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Deus criou todas as coisas, os céus, a terra e os animais. E entre os animais, criou o homem. O homem é a coroa da criação, porque Deus soprou nas suas narinas o sopro da vida. Gênesis 2:6. Ele não soprou o sopro da vida em nenhum outro animal, só no homem que se tornou a imagem de Deus. Nós somos santos e somos a imagem de Deus. E Mateus, escrevendo o seu livro, ele disse, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Lá está o nosso Pai. A nossa vida tem que ser uma santidade aqui. Quando nós lemos a história dos grandes homens da Bíblia, eles tiveram o cuidado de educar os seus filhos dos caminhos. Nós vamos dar o exemplo de um que educou e o outro que não educou.
Josué, no meio das lutas de fazer o povo entrar na terra, com guerras, lutas e debates, ele disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele sabia em quem tinha confiado e por isso ele podia declarar com segurança que ele e a família haviam de servir ao Senhor. Por outro lado, Deus constituiu uma família de sacerdote. E lá na ponta da história, Eli, sacerdote no tempo de Samuel, não educou seus filhos no caminho do Senhor e eles cometeram atos injuriosos, inaceitável. Apareceu um servo de Deus a Eli e disse: você deu mais honra aos seus filhos do que a Deus. Por isso, ambos serão mortos no mesmo dia. E você perderá o direito de sacerdotes. Quando nós não educamos nossos filhos no caminho do Senhor, estamos correndo risco. Porque nós somos filhos de Deus e não podemos ter filhos do mundo no meio de uma família de Deus. Temos que educar os nossos filhos no caminho do Senhor e dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A educação depende da orientação constante de Deus. Por isso se faz necessário na nossa vida diária o exercício da vida religiosa, o ensino aos nossos filhos da palavra de Deus. Se você é presbiteriano e batizou seus filhos na infância, diante do pastor você prometeu, na presença de Deus, educar os seus filhos no caminho do Senhor, porque eles são da família de Deus. Então tem que ser educado dentro desta família. A família de Deus é constituída de pessoas justas, no meio de uma vida pecaminosa em que nós atravessamos um mundo sórdido e cheio de maldade. Os cristãos são justos. Ou melhor, justificados. Justo ninguém é, mas aqueles que aceitaram Jesus, Jesus os justifica e os considera como se nunca tivesse cometido pecado. Novas criaturas, santas e justas. Assim é a família de Deus. Assim é a igreja de Deus. Portanto, o exemplo cristão deve ser luz e sal. Deve ter um comportamento tal que alguém possa contemplar a face de Cristo no seu rosto e glorificar o nome do Senhor. Nós então somos verdadeiros mensageiros da palavra. Como da família de Deus, nós, justificados por Jesus Cristo, nós temos a responsabilidade de levar esta verdade a outras pessoas, para que Deus possa tocar-lhes o coração e eles serem transformados. A obra da transformação, da salvação, quem traz o pecador para a vida eterna é o próprio Deus, mas a nós há a responsabilidade de levar ao conhecimento dessas pessoas que Deus pode salvar e eles possam entender essa verdade e aceitar como Jesus como Salvador e também fazerem parte da grande família, a família de Deus. Quando nós realmente aceitamos Jesus como nosso Salvador e temos uma nova caminhada, não nos preocupamos muito com a questão denominacional. Uma igreja daqui, outra igreja dali, outra igreja dalém. Cada uma com uma pequena diferença doutrinária. E isso não nos afasta de sermos a família de Deus. Todos nós, os evangélicos. Aqueles que não são evangélicos e que têm em seu princípio doutrinário doutrinas heréticas. Heresia é uma mentira religiosa. Esses não fazem parte da família de Deus. Mas quando nós nos entregamos especialmente a Cristo como nosso Salvador, aí nós podemos perceber que agora nós somos criaturas. E vamos a tratar a todos os irmãos evangélicos como a grande família de Deus.
É claro que nós temos o nosso respeito e as nossas preferências denominacionais, mas vamos pensar que os nossos irmãos batistas são da família de Deus. Os nossos irmãos maranatas são da família de Deus. Os nossos irmãos da Assembleia de Deus e outros, todos aqueles que são evangélicos, são da família de Deus. A grande fraternidade de Deus neste mundo nosso. É pena que às vezes existam algumas incompreensões nesse sentido de entendimento denominacional. Mas eu gostaríamos que nós abríssemos os olhos, respeitássemos as denominações uns dos outros e todos tratássemos como irmãos. Irmãos em Cristo Jesus e da família de Deus. Vejam lá, nós somos justos, nós somos santos, nós formamos a grande família de Deus. Se é bom ter a nossa família aqui, a família terrena, como eu disse no início, eu sou da família Sperber e me alegro por isso, muito mais eu devo me alegrar e proclamar que eu sou da família de Cristo, da família de Deus. Todo membro de uma família, ele tem suas responsabilidades dentro da família em que vive. Se é assim, nós como cristãos temos uma responsabilidade de proclamar esta verdade. E o apóstolo Paulo, quando chegou a esta verdade, com uma visão assustadora no caminho de Damasco, onde ele ia para perseguir e quem sabe até matar cristãos, Deus lhe disse: Saulo, por que você me persegue? Ele nem sabia quem era e perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E ali, Saulo se transformou no grande apóstolo Paulo. E agora ele diz assim: se prego o evangelho, não tenho de que me envergonhar, porque sobre mim pesa esta obrigação. E ai de mim, se não pregar o evangelho. Assim, quando eu prego o evangelho e Deus salva algumas pessoas, essas pessoas se tornam cristãs e nós nos tornamos irmãos em Cristo Jesus. É uma responsabilidade agradável e boa. É pena que muitos irmãos não se sentem motivados por esta responsabilidade. Mas nesta história de hoje, tão rápida e superficial, que eu estou apresentando aqui, eu gostaria que você colocasse na sua mente, no seu coração, na sua vida, esta responsabilidade de ser família de Deus. Veja uma coisa, fomos criados só como criaturas de Deus. Então, o nosso relacionamento de existência era com os demais animais. São criaturas de Deus, como são os cães, os gatos, as aves, os quadrúpedes, as feras. Ali estava eu nesse nível. Mas quando eu aceitei Jesus Cristo, eu não deixei de ser criatura de Deus. Mas agora, uma criatura especial no nível para o qual eu fui criado. Porque Deus criou o homem como a coroa da criação, soprou sobre ele o sopro da vida e fez o Filho de Deus. Depois o homem preferiu atender à voz do inimigo e se tornou filho do diabo. E Jesus Cristo veio nos resgatar e transformar-nos novamente naquilo para o qual fomos criados, sermos filhos de Deus. Que essa verdade possa alcançar a sua vida e o seu coração, e você possa alegrar-se por ser filho de Deus. Que você sinta isso, viva isso e proclame isso para outras pessoas, para que elas, as outras pessoas, possam desfrutar com você desta grande e maravilhosa bênção de ser cristão, filho de Deus. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Pai Celestial, agradeço a oportunidade de transmitir essa pequena mensagem hoje, por esse vídeo, que ele possa falar a corações e filhos teus tomarem novas decisões com respeito à sua posição maravilhosa de pessoas santas, pessoas justas, pessoas responsáveis por proclamar o teu evangelho.
e que nós possamos ver novas atitudes dentro desse Brasil e desse mundo atacado por esse terrível coronavírus. E que muitas pessoas possam sentir que ser filho de Deus é ter uma vida abençoada. Abençoa, Senhor, todos aqueles que vão ouvir essa modesta mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos a todos os que gastaram um pequeno tempo para ouvir essa mensagem, que possa receber dela conforto, paz e alegria, e ter a alegria de ser da família de Deus, santos, justos e proclamadores do Evangelho. Que Deus te abençoe.